Nós vamos estar continuando falando sobre o Salmo de número 23. E hoje eu já quero ir direto no versículo que nós vamos trabalhar. Então, se você tem a sua Bíblia com você, ou talvez o seu mobile, você pode abrir em Salmo de número 23, no versículo 4. Se bem que esse versículo eu acredito que todos conhecem de cor. Mas para que nós possamos acompanhar juntos, vamos ler. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de trazer da tua palavra, falar, Senhor, sobre coisas tão significativas para a nossa vida física, para a nossa vida sentimental, para a nossa alma e para o nosso espírito. Deus, que realmente assim como nós cantamos, não é, Senhor, sopra o teu Espírito sobre nós, Senhor, e desperta em nós, Deus, através dessa palavra que é viva e eficaz, no nome de Jesus, amém. Bem, o Vale da Sombra da Morte, esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, e confesso que é bem interessante, porque cada vez que a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente faz descobertas novas, a gente ganha mais conhecimento, e é triste, eu já abri essa série dizendo isso sobre todo o capítulo, sobre todo o Salmo 23. Mas em especial, porque este Salmo 23, ele é conhecido mais por causa desses versos. Tá? Por causa do verso 4. E é triste ver que muitas vezes esse verso, ele tem todo o seu significado reduzido ou relacionado somente ao quê? Morte, momento sombrio, não é? E porque faz menção dessa parte que é o Vale da Sombra da Morte. E parece que as coisas ruins parece que é o que mais chama atenção, né? Quando você fala um monte de coisa boa, você faz... Até acho que o ser humano é assim, né? O ser humano faz um monte de coisas boas, mas se ele fizer um errinho, é aí que ele vai ser cobrado. E eu vejo nesse salmo tantas coisas boas, e parece que às vezes a gente só se atenta a um pedaço, que para nós a gente acaba trazendo, e às vezes até usamos de forma errada, ou usamos não da sua forma completa, como ele deveria ser para nossas vidas. E é tão lindo quando a gente pode deitar e debruçar sobre a palavra de Deus, e a gente abrir e buscar aquilo que Deus tem para nós. E esse salmo, esse versículo do salmo, ele é muito usado em lápides de fúnebres. Então você pode andar aí pelos cemitérios que nós temos aqui em Londres, que você tem vários cemitérios, aqui mesmo tem um perto, e você com certeza, do cemitério, se você for no Chelsea, que é enorme ali, e o pessoal faz piquenique, né, com o morto ali do lado, então é um negócio interessante, mas você vai ver que lá está escrito o quê? O Salmo, você vai achar várias menções bíblicas, e este é um dos salmos. Então, por outro lado, também esse salmo, ou esse pedaço do salmo, ele acaba virando como uma espécie de chavão. Então, para o meu momento difícil, eu vou usar, mas eu esqueço de que ele vai muito mais além do que um simples amuleto, ou uma simples simpatia para mim. E o seu real significado, ou a intenção do próprio Davi, não é somente mostrar o momento difícil que ele existe, esse vale que a gente vai entrar para ver que vale é esse, mas é também para mostrar um outro lado quando ele mostra esse vale. A dependência, a confiança, não é? E essa passagem para mim, mesmo falando do Vale da Sombra da Morte, fala muito mais de vida, fala muito mais de andar protegido, fala muito mais de ter conforto e segurança do que propriamente fala de morte. Porque ao ouvirmos a palavra morte, a gente já fica assustado. E a gente carrega isso para nós. Então, quando a confiança e a dependência, elas já estão comigo,
no começo da minha jornada, antes de eu entrar no vale da sombra da morte, ou do que nós vamos entrar agora e vamos falar, fica tudo muito mais fácil. E o que acontece muitas vezes é que eu uso o salmo, depois que eu já entrei no vale, que eu estou lá dentro, que eu estou sofrendo, eu estou no momento de dificuldade, e aí eu utilizo desse salmo. E às vezes eu estou falando de pessoas que vivem na igreja desde pequenininho. Não fica muito mais fácil eu entrar num vale sabendo quem está comigo, ou quem Deus é, a confiança que eu tenho em Deus, estar revestido por Deus, se torna totalmente diferente, até o meu medo, ou quando o medo tentar me afrontar dentro do vale da sombra da morte. Então, podemos aprender nessa caminhada com Cristo, podemos aprender nessa caminhada com Davi, podemos aprender nessa caminhada com Deus e com o Espírito Santo, é maravilhoso, e muda totalmente o quadro do vale da sombra da morte. Na vida haverão vales. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Agora note que o salmo ele começa, eu queria até que colocasse uma das imagens, acho que foi a primeira imagem que eu coloquei, e agora eu coloquei o versículo para ficar mais bonito. Olha aí, não é muito mais interessante, mais alegre? Ó, vamos falar, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guias-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Quando você olha para isso, os 3 primeiros versículos, é isso que acaba vindo na mente. Quando eu olho para isso, o quadro até parece que dá para sentir a água, o barulho. Quando eu olho, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aí o Salmo 23 começa a ficar meio esquisito. A coisa começa a ficar meio esquisita. E tem uma outra imagem que eu queria que colocasse. Aqui já começa a ficar mais ou menos da mesma a cor, até preta e branca. O vale da sombra da morte. São os vales que estes homens passavam. Estes vales, eles simbolizam o quê? O que Davi está tentando dizer? Entre todos os momentos, meus irmãos, é o drama da vida. É o drama da vida do ser humano. É o drama da nossa vida. E Davi, ele tenta colocar com vistas naquilo que ele vivia e daquilo que ele conhecia. E é interessante que, estudando sobre este vale da sombra da morte, e tendo em base, e eu creio que este salmo foi escrito já quando Davi estava muito mais velho, e talvez dentre os seus muitos problemas que ele teve, e aí ele volta a ponderar, vocês vão entender. Existiu um vale, quando você sai de Jerusalém, passou um muro de Jerusalém, tem um vale que chama o Vale de Cedron. E esse Vale de Cedron é só tumba, é um cemitério, quando sai para fora desse vale. E quando eu começava a pensar nisso, estudando, me veio à memória como se eu estivesse vivendo como Davi, e talvez você vai lembrar, teve um momento na vida de Davi, isso está em 2 Samuel 15, 23, ele até fala o versículo, mas no capítulo 15, que o filho dele, Absalão, ele na verdade, ele começa a fazer uma espécie de politicagem antes. E ele acaba tomando o governo ou o reinado do pai dele. E ele consegue levantar o povo contra Davi, e Davi chega num momento onde ele é obrigado a fazer o quê? A sair do lugar que ele está, de rei, ele deixa as suas concubinas no palácio para tomar conta, e ele leva a sua família, ele leva todo mundo embora. E uma parte, um pouco do exército vai com ele. E a população que vai vendo Davi sair da cidade, é interessante porque você vai ler na Bíblia, você vê que ele chega na última casa, quando ele está saindo para fora de Jerusalém, ele olha e ele vê a população, muitas pessoas estão do lado de fora, há pranto, há tristeza, porque Davi está indo embora, e ele sabe que é necessário que ele vá, porque Absalão vai voltar para tomar o reino dele. Veja esse quadro.
E aí, tem uma passagem que eu até vou ler para vocês, que é nesse contexto, que você depois pode ler, está em 2 Samuel 15. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava, aqueles que estavam com Davi. O rei atravessou o vale de Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Imagina, ele está se despedindo das pessoas que ele ama, e alguns ele fala assim, não vá embora, fique, e trabalhe agora para Absalão, trabalhe para o meu filho. Porque é Deus que está trabalhando em meu favor, e eu preciso agora seguir. Essa é a direção que eu tenho que tomar. Eu tenho que ir embora, eu tenho que deixar tudo para trás. E para mim, quando eu olho Davi falando no vale da sombra da morte, talvez na hora, uma das coisas que ele pensava é quando ele está andando nesse vale, a sombra de morte que pairava sobre a sua cabeça e na cabeça da sua família. Porque não é só quando a sombra da morte me atinge, mas é quando a sombra da morte às vezes atinge a minha casa. Quando a sombra da morte atinge quem eu amo. Quando a sombra da morte atinge as coisas que eu tenho. Quando a sombra da morte atinge talvez a minha segurança. E Davi nessa hora, talvez olhando para trás, a história dele com Absalão, depois ele vai voltar a ter o reinado novamente em sua mão, e Absalão vai acabar morrendo. É uma história lindíssima, você pode ler depois. Mas a história de Davi, quando ele faz esse salmo, quando ele começa a ter essa ideia de ele ser como ovelha desse pasto, desse pastor, ele lembra dos vales que ele atravessou na vida dele, ele lembra das cavernas que ele passou, ele lembra que ele era rei e de repente, de um dia para o outro, ele tinha que ser destituído de tudo que ele tinha. Ele era o maioral de um país e de repente, por causa da ameaça do seu filho, ele perdeu tudo. E ele acaba tendo que atravessar. Mas só que é interessante, porque esse salmo ele não muda somente a respeito da condição do ambiente. Porque agora eu larguei o meu palácio, eu larguei as minhas condições e agora eu atravesso o quê? O vale da sombra da morte. Mas também a condição muda, olha só, em todos esses aspectos, muda pela qual Davi também no salmo se refere na sua relação para com o pastor. Ao invés de Davi agora estar falando sobre o pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes. Ele vai me guiar às águas tranquilas. Ele vai refrigerar minha alma. Agora Davi fala diretamente sobre e pelo pastor. Ele fala com o pastor sobre tu, porque tu estás comigo quando eu estou passando nesse vale. Eu não vou temer por causa disso. A relação agora muda, eu não estou dando referência de Deus, agora eu estou falando com Deus. O vale são momentos onde a gente tem também a oportunidade de se aproximar mais de Deus, de aprofundarmos mais em Deus, e é isso que a gente vai estar trabalhando, desvendando as informações que nós podemos ter nesse vale, e que talvez, eu acredito, eu digo talvez com quase 90% ou 100% de certeza, de que em algum desses passos você vai se enxergar, você vai se ver, e você vai poder fazer uma análise da sua vida, talvez no momento que você passa hoje, ou talvez no momento que você já passou. O vale aqui que é citado em hebraico, a palavra vale, é um desfiladeiro, que possui os seus lados elevados, portanto, uma passagem estreita. E Davi faz essa comparação. E eu queria agora que colocasse outras imagens, que eu gosto de trazer para a gente ir aumentando a nossa ideia. Para mim poder, eu quero levar você para dentro desses desfiladeiros e para dentro desse vale. Aqui são algumas excursões que várias igrejas ou outras pessoas que organizam, eles fazem. Aqui é o deserto do Negev, que ele começa no sul de Israel. Então você vai ter ele até pegando ali para cima, para perto de Jerusalém. Então ele é muito comum essa região, ela ser uma região árida, tá? Agora o vale, você percebe que são montanhas, ou seja, os vales é uma espécie de planalto, não é? Entre duas montanhas ou colinas. É uma depressão alongada na superfície terrestre, onde tem o quê? Do lado paredes.
Às vezes essas paredes vão estar em forma de V quando são os vales mais novos, ou às vezes essas paredes elas vão estar praticamente quase que retas, quando são os vales mais antigos, onde a água vai perfurando e rasgando esse vale. E é exatamente isso que causa vale. O que causa o vale é a erosão, é a força, talvez, do manancial ou da água, não é? E que vai causando e vai fazendo esses percursos d'águas e também os movimentos tectônicos, vai fazendo com que esses vales e montanhas e cadeias de montanhas existam. Ok? E você percebe, dá para ver bem. Agora eu queria que colocasse a outra imagem. Tá vendo? Entre os vales, geralmente você vai ver esses rios, esses córregos, não é? Que vão perfurando os vales e por ali vai se andando. E agora parece que está tudo muito bonito, né? Você fala assim, poxa, eu queria até morar ali. Quero até viver aí nesse vale, porque é interessante, é gostoso morar. Agora, eu vou ler para vocês um relato de um pastor que foi pastor de ovelhas quando pequenininho, não é? Desde pequeno, do século XIX, e ele morreu no século XX. O nome desse pastor é Paul Krikorian. E ele diz o seguinte, ele foi um pastor exatamente nessa região. E ele fala em um dos seus livros, que é The Spirit of the Shepherd, o espírito do pastor. Ele diz assim, sobre a menção de quando eles olham, o que possivelmente quando Davi olha para um vale desse, Davi está pensando. É um relato de um homem que vê fisicamente algo, um vale. Ele diz assim, existe um vale real da sombra da morte na Palestina. E todo pastor sabe disso. Tive a sorte de ter pelo menos visto de passagem este vale e não entrado nele, pois é um desfiladeiro muito estreito através de uma cadeia de montanhas, onde a água geralmente espuma e ruge, quando ela vem em toda a sua força entre as rochas irregulares nas enchentes. É o caminho que segue para baixo de um desfiladeiro profundo e estreito de precipícios que se erguem como paredões, que quase se tocam no alto por causa das suas paredes laterais. E se ergue como paredes de pedra, grandes como uma catedral. E o vale tem cerca de 8 quilômetros de comprimento. Imagina, por 8 quilômetros, com essas paredes enormes. E 3,5 metros na seção mais larga, apenas 3,5 metros na seção mais larga. E pelo caminho na rocha sólida, chega a ser tão estreito que em alguns lugares, quando o pastor ele passa com as suas ovelhas, dificilmente elas podem se virar para trás em caso de perigo. A direção é somente para frente, é única. Não dá para voltar. Numa condição de perigo, o que ela faz? Não volta para trás, somente avança, não tem como voltar. E há lugares que barrancos até de 2 a 3 metros chegam a ser completamente levados e arrancados pela força da água, que são as flash floods, que vêm das montanhas e elas vêm rasgando esses riachos. E se você estiver ali, você acaba virando uma vítima, coisa que acontece muito onde o Marcos foi visitar, que é em Petra. Em Petra, são caminhos que racham, e agora recentemente teve lá, quase morreram algumas pessoas, porque de repente, por minutos, a água invade aquilo tudo e leva. Há uns anos atrás, um grupo de franceses foi completamente levado, estavam lá em turismo, e de repente, em minutos, a água vem sem dó nem piedade, com pedras levando e arrastando todo mundo. E eu me lembro, quando eu falo de vale, por exemplo, na cidade que eu morei, em Bragança Paulista, que é a cidade onde a minha filha nasceu, onde a minha esposa nasceu, é a cidade que é conhecida como a terra da linguiça. Mas às vezes eu acho que a cidade de Bragança ela é mais conhecida primeiro pelas rotundas, ou aqui é roundabouts, ou as rotatórias, porque lá onde você vai tem rotatória. Agora eles estão mudando um pouco isso, estão colocando semáforos. Então onde você ia, você tem que dar volta. Mas o que mais se nota na cidade, o que mais se tem na cidade são montes, são subidas. Ou seja, a cidade é um completo vale. E tem um lugar onde, perto de onde a minha sogra mora, que choveu, o que acontece? Alaga. E sabe como é o nome do bairro? Lava Pés. Então o bairro do Lava Pés, não é? Ele realmente lava não só o pé, canela, e ultimamente está levando tudo. Não é? Então vira e mexe, quando dá momento de chuva, a gente já sabe, por causa desses vales,
não é? Por causa desses montes, dessas montanhas, a água toda desce com força. Cria-se uma dificuldade, que é uma dificuldade natural. Pois eu acredito que nesse vale, não é? Que a gente olha, que são esses vales naturais, eles são vales famosos. Por exemplo, o Grand Canyon é um dos maiores vales do mundo. Os canyons dos Estados Unidos. Agora, esse vale citado aqui no Salmo 23 por Davi, no decorrer da nossa vida, à medida com que a gente vai ganhando mais responsabilidade, cuidar dos filhos, se preocupar mais com outras pessoas, porque geralmente quando a gente é mais novo, a gente se preocupa muito com a gente, com o nosso futuro, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente já começa a se preocupar mais com a mãe e com o pai, a gente começa a se preocupar mais com a esposa, com o esposo, a gente começa a se preocupar mais com os filhos, a gente começa a se preocupar mais com as contas, a gente começa a se preocupar com um monte de outras coisas. E à medida que nós vamos crescendo e ganhando esse tipo de responsabilidade, e vendo o quanto a vida ela é difícil, nós começamos como humanos também a ver que esse vale ele é famoso, também na nossa vida, sentimentalmente falando e espiritualmente falando. Por quê? Porque os vales geográficos, que esses são vales geográficos, eles alteram o relevo da superfície terrestre. Mas o vale que Davi está falando aqui, são vales que alteram também o relevo da nossa paz interior, do nosso espírito, do nosso sossego, alteram as nossas decisões, alteram as nossas ponderações. Nós começamos a ficar totalmente afunilados nesse vale, sem saber que direção seguir, sendo que só tem uma à frente. E, propriamente citado em outras versões, este vale, o Vale da Sombra da Morte, por exemplo, que está na revista Almeida, o Vale de Trevas de Morte, que está na NVI, que é a versão que eu tenho, ou o Vale Escuro como a Morte, e talvez você pode olhar qual é a versão que você tem aí, que significam a sombra mortal, a sombra profunda, a sombra de escuridão profunda, ou a escuridão que é tão profunda que ela chega até a ser espessa. Já ouviu o termo? Parece que eu posso tocar na escuridão. É desse vale da morte que muitos homens de Deus se debruçam, e eu comentava antes do culto no ensaio, eu comentava, é interessante que homens gastaram anos fazendo um livro para falar sobre o Salmo 23, que nós estamos fazendo uma série. E eu tenho ali os três, comprei essa semana mais um livro, porque um vai dando referência do outro, e a gente vai comprando, eu vou aumentando minha coleção no Salmo 23. E um dos livros que eu tenho, vou até pegar ele aqui, que quem quiser comprar, eu acho interessante para você ter na sua casa. Algumas pessoas já até compraram esse livro. E esse livro aqui, que é de Kenneth Bailey, ele tem muitas referências, porque esse homem também morou nessa região. Morou no Oriente Médio, conhece bem. São por exemplo, Philip Keller, que eu já falei, que também são falecidos. Lamsa, que eu já citei sobre ele também. Agora, nesse livro aqui, The Good Shepherd, que é um ótimo livro, que não fala só do Salmo 23, mas fala da jornada do bom pastor, desde o Salmo 23, 1000 anos até Cristo. Ele cita o seguinte: o vale, isso é Kenneth Bailey dizendo, o vale da sombra da morte ou de profunda escuridão, é como a seção do caminho que não pode ser evitada. Não há desvio, não há atalho, nem um escape que aconteça por passe de mágica. E ele diz, o único caminho para seguir é adiante e enfrentar o vale. E o que Davi está dizendo aqui, com base nas experiências que ele tem, precisamos enfrentar o vale. Precisamos encarar os momentos difíceis da nossa vida. E do ponto de vista de um pastor, Davi aqui no seu relato, ele diz nesse verso, que é no verso 4, e se você notar, ele fica bem na metade do Salmo 23. Ele é interessante porque, quando a gente olha para o contexto dos pastores daquela época,
Eu acho que colocou todos já? Tem outro, isso. No contexto, por exemplo, dos pastores daquela época, nos tempos mais quentes, e eu já falei sobre isso, eles eram obrigados a levar o seu rebanho a lugares mais longes. E lembre-se, por exemplo, novembro, vamos dizer, final de outono é o inverno. Então, no inverno, as ovelhas ficam guardadas. Elas geralmente ficam aonde tem os currais, então fica junto da família. A família fica. Quando começa a primavera, o frio começa a diminuir, eles pegam nesses meses e levam as ovelhas para pastar onde? Aonde tem vegetação perto deles ali. Porque naqueles meses, possivelmente terá mais vegetação onde eles estão. Agora, quando começa a chegar o período do verão, estes homens são obrigados a deixarem os seus lugares, não é ir no lugar perto e voltar, conforme vai acabando os recursos, porque eles têm que enfrentar várias cadeias de montanhas, eles não voltam mais, eles ficam no lugar aonde eles vão. Então vê a saga de um pastor de ovelha com o seu rebanho. Eles são obrigados a ir no período de estiagem a outros terrenos, em campos, a outras pastagens. E para achar essas pastagens, são pastagens que às vezes ficam a longa distância. E agora a sobrevivência do rebanho não está só ali onde os pastores estão. Agora a sobrevivência do rebanho é fora. E meus irmãos, para eles atravessarem esses lugares, as cadeias de montanha, qualquer montanha que tiver, o que ela vai ter no sopé da montanha? Um vale. Para iniciar o quê? Uma outra montanha. Vale e montanha acontece todo o tempo para esses homens. Às vezes eles andam por esses vales muitas horas e muitos dias para chegar a esse lugar. E é interessante porque eu lendo isso, me veio à memória, por isso que é legal quando a gente lê a palavra de Deus, me veio à memória um texto que está em Gênesis 37, que diz bem qual era a vida desses homens. Porque o povo de Israel, eles eram basicamente o quê? Pastores de ovelhas. Eles cuidavam de rebanhos. Essa era a função maior que eles tinham. E há uma história em Gênesis 37, que é um contexto da época, e da qual Davi também seguia essa linhagem, que diz o seguinte: Jacó, ele tinha seus filhos. E você lembra de José? Quando José, ele acaba sendo vendido pelos seus irmãos, e ele acaba indo para onde? Onde é que José vai parar na história de José? Tem até um José do Egito. Como é que começa a história de José? Presta atenção. Essa é a história de um pastor de ovelha daquela época. Como é que começa a história de José? Jacó chega para José e diz assim: meu filho, vai lá e veja seus irmãos, como é que eles estão se comportando, vê como é que estão as coisas lá. Então eu quero que você vá até lá. Isso daí você pode ver, por exemplo, em Gênesis 37, no versículo 14. Disse seu pai: vá ver se está tudo bem com os teus irmãos, com o rebanho, e traga-me notícias deles. Então, pega o filho mais novo, um dos filhos mais novos, e fala, ó, que é o xodó dele, vai lá ver seus irmãos. E os irmãos estão aonde? Apacentando ovelhas. E aí Jacó enviou quando estava ele no vale de Hebrom. Então ele está lá para baixo, lá perto do deserto do Negueb. E aí José, ele sai do lugar que ele está. Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não consegue, a gente não vai profundo para entender. Ah, José foi ali ver o irmão dele. Vai ali para mim comprar um quilo de açúcar em Wembley. Vai ver se você encontra fulano de tal. Você pega o ônibus aqui, em 2 pontos de paragem, você está ali. Mas quando o pai manda José para ir encontrar com os irmãos dele, José, ele anda e ele vai até que ele encontra um homem em Siquém. Você sabe quantos quilômetros fica Siquém de Hebrom? Aproximadamente 74 quilômetros. Você sabe quanto que dá mais ou menos 74 quilômetros no chinelo? Hoje tem carro. São 2, 3 dias, depende do físico, do porte da pessoa que vai. Porque ele tem que enfrentar cadeias de montanha para ir. E quando ele chega em Siquém, ele está procurando, ele está perdido. E aí ele encontra um homem, e o homem diz para ele, e aí ele pergunta para o homem: você sabe onde que estão meus irmãos? Aí os irmãos chegam para ele, aí o homem fala para ele assim: olha, teus irmãos, eu ouvi eles falarem que eles estavam aqui apacentando, olha onde eles estão 80, 70 quilômetros da onde eles tinham o lugar deles.
enfrentando a dificuldade, porque eles são pastores de ovelha. O período, provavelmente, são períodos de estiagem. E quando ele chega, então, ele fala, olha, teu irmão não está aqui, teus irmãos não estão aqui. Eu ouvi eles falarem que eles estavam indo lá para a região de Dotã. Provavelmente, onde eles estavam, estava difícil também de apacentar as ovelhas. O que eles fizeram? Foram mais para cima. E quando eles chegam em Dotã, quando, então, José vai até onde? Até Dotã, onde os irmãos dele estão. Ele anda então mais 20 e tantos quilômetros para chegar onde os irmãos dele estão. De Hebrom, aonde a Bíblia diz que o pai dele estava, até Dotã, 100 quilômetros. Quando nós olhamos esse contexto e a gente começa a ver a vida de um homem, a vida de um pastor de ovelha, e Davi analisando tudo isso, irmãos, nós começamos a olhar também na nossa dificuldade. Traz isso para você, traz isso para a sua vida. Vale representa, por exemplo, estado emocional, a caminhada do ser humano. Quantas vezes, e hoje talvez, pessoas que aqui estão passando por vale. Pessoas que aqui estão hoje não conseguem dormir em paz, porque tem um problema. A gente costuma dizer em São Paulo, está com um pepino para resolver. E o problema é um vale. Existem outras pessoas que o problema ou o vale que elas estão passando não é o problema que ela tem hoje, mas o vale que ela vive é um vale que ela já está vivendo já desde o passado dela há muito tempo. E esse vale, ela continua dentro dele e não consegue sair, ela não consegue achar um lugar, um buraco nessa ravina para ela poder subir, escalar e sair disso daí. Quantos são os vales que nós passamos na nossa vida? Lugares perigosos, lugares que a gente não consegue perceber as coisas. Traz isso para a sua vida e começa a analisar e ver quantas dificuldades que de repente você não estava esperando e você acorda de manhã, quando você olha, o problema apareceu. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, como é que eu faço? Está afetando a minha vida, está afetando a vida da minha família, está afetando a vida dos meus amigos, está afetando a minha vida financeira. São os vales que aparecem e parece que, não, se a gente olhar, não são problemas que aparecem sem avisos, irmãos. Porque no mundo que a gente vive num mundo de surpresas. Agora, como cristão, essas surpresas não podem nos pegar desprevenidos. Porque nós temos o pastor, nós temos o acesso à palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de aprender com homens que estudaram sobre o Salmo. Nós temos a oportunidade de ouvir um pastor falar. Nós temos a oportunidade de abrir e meditar na palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de abrir a internet e falar, eu quero rever o que o pastor disse, e assistir o culto novamente na internet, e fazer as anotações, para que no momento certo, no momento que essas coisas aparecerem, nós estejamos preparados. Quando eu andava em Portugal e quando eu andei na Itália, eu já até comentei do que eu passei, por exemplo, na Itália. De manhã, quando eu às vezes estava lá na casa com algumas pessoas que eram italianas e eles moravam numa região bem longínqua e que vinha as ovelhas, e eu lembro de ter perguntado para um dos moradores de lá, que era a pessoa que nos recebia, e eu comentei com ele, mas para onde é que vão estas ovelhas? Ele falou assim, agora vai começar o período do verão. Irmãos, é verdade, eu falo de verdade. Tinha dia que eu falava, fácil na Itália onde eu estava, você fritava um ovo no asfalto. Você conseguia ver, sabe quando a gente vê aquele, parece que é miragem, que você vê? Facilmente, tinha dia que eu falava assim, meu Deus, que calor em Roma, mas muito quente, e eu ficava imaginando aquelas ovelhas com aquela lã toda, e elas saíam de manhãzinha, e iam lá para o meio do mato, lá, e ele falava, não, elas vão para o lugar onde tem árvores, onde é mais ameno para elas, e elas passam lá o dia todo. E à tardezinha, quando o sol vai baixando, elas voltam novamente. Que eu dei o exemplo, acho que vocês lembram do cão,
que o cão era, na verdade, morava na casa dele, e o cão vinha sozinho e entrava na casinha. Ele falou, aquele cão não é dele, mas é que ele vai com as ovelhas, ele vai com o pastor alimenta elas, e alimenta ele junto com as ovelhas, e ele agora cuida, ele se acha que ele é funcionário do pastor, e ele vem e ele entra, não precisa falar nada, acorda de manhã, vai junto com as ovelhas. E é interessante, porque nesses períodos ele fala, às vezes ele tem que se enfiar mais dentro do mato, para poder amenizar um pouco o calor e também providenciar para as ovelhas o que elas precisam, é o cuidado. Agora, nesse tempo que nós estamos passando por este vale de sombra de morte, nós temos uma grande oportunidade, que é a oportunidade de termos intimidade com Deus. Hoje a gente está falando de vale, a gente vai entrar ainda para terminar, porque hoje é a preparação para que a gente possa entender que os vales podem aparecer a qualquer hora, mas nós precisamos estar preparados. Nós não temos desculpa de falar, me pegou, não pega desprevenido, não pega. Um cristão verdadeiro que ora, você pode ser abalado, você vai sofrer, irmãos, tristeza, pela perda talvez de um ente querido, é um vale da sombra da morte, funeral é um vale de sombra da morte, doença é um vale de sombra de morte, um filho que desenvolve um problema de saúde, é um vale para um pai que ama o seu filho, problemas de ordem financeira, não ter o que sustentar sua casa, é um vale que homens e mulheres passam. Agora, se nós estamos firmes na palavra de Deus, nós entramos nesse vale de uma forma e numa posição totalmente diferente. E é isso que a palavra de Deus sempre tenta nos ensinar. Andar com esse pastor, porque esse pastor ele conhece aonde ele tem que ir. Os irmãos de José, por pior que eles fossem no sentido de não gostar de José, e no final a história termina de uma forma tão bonita e tão linda, mas por pior que fosse, eles eram pastores, eles conheciam do ofício, e estavam cuidando, e não devia ser um rebanho pequeno para estar 10 homens praticamente levando o rebanho para o outro lado. Esse pastor, ele nos conhece, e ele nos conduz com habilidade, para que nós possamos passar por estes vales escuros da nossa vida. E nós, irmãos, nós não temos desculpa. Hoje a gente ouve essa palavra. Hoje é uma oportunidade para você de falar com Deus. Hoje é uma oportunidade, porque eu tenho certeza, é Deus que está falando. Eu tenho certeza que é Deus que está dando a abertura para nós conhecermos da palavra de Deus. Oportunidades para quando nós entrarmos e nós passarmos por esses vales, a gente possa permanecer firme. Eu me lembro de um vale, e às vezes a gente fala, existem momentos na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Eu vou sempre lembrar desses momentos, mas eu vou me lembrar também de que Deus estava comigo nesses momentos. Eu me lembro uma vez com meu irmão Samuel, eu acho que foi, se você fala de vale de sombra de morte, eu falo para você um na minha vida. Eu estava em Bragança Paulista, eu não era casado ainda, e eu estava na casa da minha avó de manhã, e o meu primo bate na porta às 6 e pouco da manhã. Quando alguém bate na sua porta às 6 da manhã, e a gente passando o fim de semana na cidade de Bragança, porque a gente morava em São Paulo, inclusive o Samuel estava em São Paulo, e alguém bate na porta, a gente vai, abre, minha avó tinha aquelas portas de vidro, né, lembra? Ela abre, aí meu primo está lá, e eu como um menino, eu não era menino, eu já estava com uns 18, 19 anos talvez. E eu ouvi, já logo fui, eu percebi a movimentação, minha mãe não quis dizer muita coisa, e aí meu primo falou, André, aconteceu uma coisa chata lá com o Samuel, em São Paulo, e irmãos, para mim, eu falei, ixi, o que aconteceu? Ele começou a contar, houve um acidente de carro, estava o filho do pastor da igreja, estava o Samuel e estava um outro rapaz da igreja, o acidente foi feio. E eu me lembro, irmãos, de ir, se existe um vale da sombra da morte, eu me encaixo nesse dia. Eu fui aquele caminho inteiro com a minha mãe, com a minha tia, no ônibus, que a gente foi de ônibus para São Paulo, vivendo a morte. Para mim, o meu irmão estava morto aquele dia. Eu vivi a morte
Foram 3 horas de morte até que eu pudesse pôr meus olhos novamente no Samuel. Porque ninguém vai falar para você, não, ele está vivo, ele está bem. Você está vivendo o momento da morte. E eu olhava para minha mãe, e nós fomos os 3, sem trocar uma palavra. O coração dos 3, a minha tia, que é a mãe do Fernando, os 3, a morte. Eu tenho certeza, minha mãe por dentro clamava a Deus. Eu, um moço novo, na hora só arrazoava com Deus e pensava com Deus, porque eu não tinha nem coragem de perguntar nada para minha mãe. E quando a gente chega naquele hospital, que eu olho para o meu irmão, que eu chego no hospital e eu vejo o meu pai, e eu vejo lá o pai do outro menino, que é o Silvio, que é o pastor da igreja, que eu olho para a cara deles assim, eu já vi que a coisa não era boa. Mas eles falaram, pode ir, irmãos. Enquanto eu não cheguei naquela beira da cama e olhei para o meu irmão, a única coisa que eu fiz foi cair de joelho no chão e chorar, porque o Samuel estava todo deformado, sem queixo, a mandíbula toda para trás, estava todo deformado. E eu falei, eu acho que o Samuel lembra daquele dia. E eu ajoelhei naquela cama, meu pai, todo mundo só viu eu chorar, porque meu irmão estava vivo. Mas o vale da sombra da morte para nós não tinha acabado ainda. Esses momentos pegam a gente desprevenido. Fez várias cirurgias, tiveram que mandar vir titânio, né? Colocaram um monte de coisa nele, a empresa dele ajudou também. Fizeram tratamento, ele ficou 6 meses com ferro na boca, sem comer, tomando sopinha. E aí você olha e falaram para ele, olha, ele vai ter que fazer o quê? Cirurgia plástica. Você fez cirurgia plástica? Nunca. Graças a Deus. E graças a Deus, o Samuel está bem. Não é um homem biônico, mas está bem. Mas Deus, são momentos que não prepara, a gente não está preparado fisicamente, mas espiritualmente. O nosso Redentor, o nosso Salvador está cuidando da gente. E eu não sei se você passa por momentos do vale da sombra da morte, se você passa por momentos difíceis, vales que são complicados e que você teme o que pode acontecer. A minha resposta para isso é: descansa, continua avançando. Não volta para trás. Porque do outro lado, o pastor sabe para onde está te levando. E ele está cuidando de você. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que a tua palavra ela é tão gostosa, ela é tão linda. E que o Senhor apacenta o nosso coração nos nossos momentos de angústia. E é tão gostoso nós sabermos que o Senhor se preocupa com isso também. E não só se preocupa, mas o Senhor sempre dá um jeito. O Senhor sempre põe em tua mão. O Senhor sempre cuida. E é por isso, Deus, que nós colocamos essas nossas ansiedades, as nossas preocupações nas suas mãos. E a única coisa que nós precisamos fazer, Deus, é continuar seguindo e confiando como ovelhas de que o pastor sabe. Ler os sinais. O pastor sabe aonde ele quer nos levar. O pastor sabe os vales pelo que ele está passando, mas que nós muitas vezes não sabemos. Mas na sua habilidade, Deus, o Senhor cuida de nós. Deus, existem muitos corações aqui, Deus, inclusive o meu, que muitas vezes passa por esses momentos difíceis. Mas eu quero, Senhor, colocar a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos, Senhor, firmados nesta esperança que Davi colocou, que é a presença do Senhor, a presença poderosa do pastor, a direção do Espírito Santo. Deus, cuida das nossas crianças, cuida de nós, Deus. Apazigua muitas vezes a nossa inquietude e nos faz enxergar, Senhor, tudo aquilo que também no vale pode nos ser proporcionado também, Deus. No nome de Jesus eu te peço, cuida, Senhor, de cada um. Amém, Deus. Amém.